Saudações meus caros, aqui quem fala com vocês hoje é o engenheiro Pablo Jean, e no vídeo passado aprendemos como utilizar relés para montar uma ponte H. A ponte H é um circuito que tem a capacidade de realizar a inversão de polaridade de uma alimentação, permitindo que, por exemplo, motores tenham o seu sentido de giro invertidos. Mas sabemos que o relé possui um problema, que é o tempo de resposta. O tempo de resposta de um relé é em torno dos seus 10 a 20 milissegundos, além de que possui uma limitação muito grande de ciclos de chaveamento. Então, somos impossibilitados de implementar técnicas como o PWM, além de ter a desvantagem de permitir poucos ciclos de chaveamento. Por exemplo, uma indústria na qual você tem uma carga que precisa ser desligada e ligada constantemente, envolvendo até essa questão de alguma reversão de sentido, então o uso de um relé se tornaria inviável, pois o equipamento teria diversos problemas relacionados à confiabilidade. Então por isso, neste vídeo, vou apresentar para você a ponte H montada com MOSFETs. Vocês vão ver que o circuito é bem parecido com o de relés, no entanto, ele é muito mais robusto, confiável e flexível. Vou apresentar para você também um circuito baseado em transistor bem simples, para a gente estar fazendo a excitação do MOSFET, permitindo que possamos controlar as cargas. Veremos como aplicar os sinais de forma correta e entender o seu funcionamento. E é claro que vamos ver o motor invertendo o seu sentido, e é claro que vou mostrar para você o sinal do MOSFET no osciloscópio para comprovar a sua eficácia em relação aos relés. E bom, antes então de começarmos o nosso vídeo, deixa eu fazer um convite aqui para você bem rapidinho, tá? Se você quer se tornar um desenvolvedor de software embarcado profissional, conhecer mais sobre a STM32, que é um microcontrolador muito utilizado em projetos comerciais e industriais, confira o link aqui embaixo na descrição, no qual eu disponibilizo para você o curso de STM32 F411 Essencial. Ele está disponível lá na Udemy e é um curso no qual abordo diversos aspectos do microcontrolador, analisamos a sua documentação e eu trago diversas dicas para os seus projetos. E lembrando que, se você for pelo link aqui do YouTube, você vai ter um descontão especial. E fique atento, pois em breve vou estar trazendo ainda mais cursos para que você adquira cada vez mais conhecimento. Bom, então vai lá, já deixa o like nesse vídeo, porque esse vídeo de hoje está sensacional. Se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho, pois tem muito conteúdo legal que está vindo por aí e muito conhecimento que vai agregar muito em sua vida como um profissional, beleza? Bom, dito então, vamos começar. Bom, galera, temos aqui então o circuito, muito parecido com o que a gente viu do relé, só que no lugar dos relés possuímos MOSFETs. E desta vez estamos vendo 4 MOSFETs aqui. Temos aqui no circuito então o MOSFET, aqui temos um canal P, este aqui também é um canal P. Canal P, ele é equivalente a um transistor do tipo PNP. E por fim aqui, conectado na parte negativa, MOSFETs do tipo canal N. Bom, cada MOSFET possui então um circuito de controle independente, que eu chamei aqui de P1, N1, P2 e N2, certo? Temos aqui então um resistor em série com a base, o gate, aliás, de cada MOSFET. Este resistor tem a finalidade de limitar a corrente, tá? Temos aqui um resistor de 10 ohms. Porque é o seguinte, o gate de um MOSFET, ele é similar, né? Ele é baseado no modelo de um capacitor. Então a corrente ela é um pouco alta quando esse cara está descarregado. Então o ideal é que a gente tenha um resistor pequeno mesmo, né? 2.2 ohms, 10 ohms, para limitar essa carga aqui, tá? Lembrando, resistores muito grandes vai te causar uma curva muito longa, né? De tensão. Então essa curva longa de tensão vai gerar uma resposta muito lenta do MOSFET. Um resistor muito pequenininho, a ausência de um resistor, pode acabar danificando com o tempo o gate do seu MOSFET. E isto para os três. Tá? Aqui de referência nós temos o IRF4905 e o IRF740, que é o que eu usei aqui. Tá? Na verdade, o que eu usei é o IRF640, tá? Mas o desempenho dele nesse caso aqui é praticamente o mesmo, né? Tem muita diferença. E então, os 4 MOSFETs. Tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha e uma caneta verde, para a gente poder ilustrar o sentido. Bom, vamos lá, vamos entender os sentidos que temos aqui. Se eu jogar um sinal para acionar este MOSFET aqui, né? Que seria um sinal de nível 0, tá? Nível 0, né? Teria então a diferença de tensão aqui, esses dois pontos, e cortaria esse MOSFET. E se eu jogar, né, uma tensão positiva aqui, MOSFET tipo N, né? Então a diferença de tensão aqui, tá? Sempre consulta o datasheet desses MOSFETs para você entender como ele funciona, né? Tá? Lembrando que o que excita
MOSFET, tá? É um parâmetro chamado VGS, tá? Que é a tensão do source, tá? Que é este ponto aqui, menos a tensão no gate, tá? Lembrando sempre este parâmetro. MOSFETs tipo P tem um VGS negativo e tipo N possui um VGS positivo, tá? Vamos lembrar isso para a gente não esquecer. Então, bom, voltando aqui no caso. Se eu acionar, né, fechar o circuito desses dois MOSFETs, teremos então um polo positivo aqui e um polo negativo aqui, tá? Gerando, por fim, a condução de corrente neste sentido, acionando o motor, ok? Tá, lembrando, se você não viu o vídeo do relé, como utilizar a ponte H em relé, então clique no card que está aparecendo aqui em cima e confira lá a este vídeo, tá? Bom, se eu cortar estes dois relés, né, deixar eles cortados em alta impedância, e fazer este processo com estes MOSFETs, eu vou chamar aqui, né, no caso, o M3 com o M2, teríamos então este sentido aqui, né? Teremos o positivo aqui e, por fim, um negativo aqui. E logo, um sentido de corrente para este setor. Então, eu vou inverter a polaridade do meu motor. Tá? É muito simples, igual o que foi feito com relé. Uma diferença que a gente já pode notar aqui é que eu tenho controle livre de todos esses MOSFETs. Eu posso controlar eles de forma independente. Então, eu posso, por exemplo, deixar essa carga desconectada. Se eu cortar todos os meus relés, eu posso deixar meu motor desconectado. Tudo bem? A gente vai ver isso montado e vamos ver que isso dá uma diferença grande na nossa aplicação, tá? Muitas aplicações podem não ter nenhuma relevância, mas para uma ou outra pode ser importante, tá bom? Bom, como é que eu excito esses MOSFETs? Bom, aqui do lado eu já tenho desenhado isso aqui para você. Aqui eu utilizei transistores do tipo NPN para fazer o controle, a excitação do gate do MOSFET. Bom, esse aqui não é, de certa forma, a forma mais adequada de a gente estar fazendo o controle do MOSFET. Vou explicar por que já. Porque existem CIs, tá, especializados nisso, que vai te dar um alto desempenho. O que acontece aqui? O meu transistor, quando eu acionar ele, saturar ele, ele vai jogar o terminal de controle no GND. E isso vai ser quase que imediato. Eu vou pegar o meu resistor de 10 ohms, vou jogar ele no GND e vai descarregar esse cara aqui. Ou carregar, se ele for do tipo P, certo? Então, isso vai acontecer de uma forma bem rápida. Então, a resposta do meu MOSFET vai ser rápida. No entanto, o processo contrário já é diferente. Eu tenho aqui um pull-up de 6,8 kΩ. Então, o que vai acontecer? Quando eu cortar o meu transistor, então eu vou fechar o circuito aqui, né? 10 ohms em série com 6,8 kΩ, né? No caso da minha aplicação. Então, o tempo de resposta do capacitor aqui do MOSFET vai ser lento. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma região ali, meu MOSFET trabalhar na região linear por muito tempo. Então, num chaveamento, né, trabalho com alta frequência, pode ser um problema aqui, tá? Lembrando, MOSFET, quando ele está cortado, ele não consome potência. Então, ele não vai esquentar. Quando ele está saturado, a tendência é que ele também não consuma potência. A tendência é que ele tenha uma potência dissipada muito pequenininha, que vai ser basicamente aquela resistência dele, né? A resistência interna de quando ele está acionado. No entanto, na região linear, tanto o MOSFET quanto o transistor tende a dissipar muita potência. Então, se a região linear for muito longa, né? A gente tem, e por exemplo, o MOSFET, né? Estava acionado, aí ele está passando por essa região linear aqui. É uma região que possui uma corrente alta e uma tensão alta. E isso implica no quê? Uma potência dissipada alta. Então, frequências altas torna um problema, tá? Eu estou divagando um pouco disso para você não sair montando esse tipo de circuito e querer que ele funcione de forma perfeita em todas as aplicações, tá? O ideal, tá? Existem circuitos aí na internet mais adequados e existem também CIs especializados em controle de MOSFET, e não vai ter esse tipo de problema, tá bom? Enfim, vamos voltar então para a nossa aplicação, que é o que importa, tá? Lembrando que eu estou fazendo isso é para você entender, tá? Esse circuito aqui é para que você compreenda o que está sendo feito. Não é só pegar a ponte H, ligar e fazer motor girar em sentido inverso. Não, é entender o que está acontecendo. Joia? Então, joia. Então, bom, eu tenho transistores, tá?
4 transistores aqui, naquela configuração comum, né, de saturação. Ligo aqui nesse meu SW1 um sinal, aciona o transistor, joga para o GND. Quando eu corto, meu transistor vai jogar para 5 volts, nesse caso aqui, através desse pull-up. Repetido 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque eu tenho 4 canais, e esses 4 canais são controlados de forma independente. E o que eu fiz aqui, nesse cantinho aqui, eu já preparei para você uma tabela. Essa tabela tem todos os casos? Não tem todos os casos, porque alguns casos não tem muita relevância, tá? Vai ser uma alta impedância e dane-se. Eu peguei os casos mais importantes. Vamos lá, vamos lembrar aqui o seguinte, tá? Minha chave SW1, SW2, quando o sinal nela estiver em nível alto, estes transistores, né, o M1 e M2 vão estar cortados. Sinal alto aqui vai cortar o MOSFET, ele não vai conduzir. Então, se eu não ligar o transistor, ele não vai conduzir. Então, no fim é isso. Sinal 0 no transistor é sinal 0 no IRF, tá? No 4905. Ele não conduz. Eu já explico a questão da nomenclatura que eu fiz aqui. No SW3 e SW4 é o contrário. Quando eu acionar o transistor, eu vou cortar os MOSFETs. Tá bom? Vamos lá. Qual que é a minha convenção aqui nessa tabela? Tá? P1, P2, N1, N2 são estes sinais, tá? MOSFET canal P1, MOSFET canal P2. E aqui MOSFET canal N1, MOSFET canal N2. 0 é o sinal que está entrando no transistor, tá? O sinal de saída ali que eu vou estar, por exemplo, no microcontrolador fazendo o controle. E 1 é um sinal positivo, tá? Então, é o sinal que vai saturar o meu transistor. Eu coloquei em verde e preto aqui para poder ficar fácil de identificar. E aqui, nessa outra parte da tabela, eu tenho o sinal de M1, M2, M3, M4. A minha convenção é 0, ele não conduz, 1, ele conduz. 1, ele está sendo uma chave fechada. E aqui o Vout, eu vou ter qual que está sendo o meu ciclo, né, meu fluxo, né, por onde está tendo condução, e a tensão resultante, tá bom? Primeiro caso, tudo zero. Tudo zero, eu vou ter a chave M1, M2, né, MOSFET M1, M2 não conduzindo, M3 e M4 conduzindo, tá? E bom, eu vou começar a rabiscar aqui em cima, mas vai ficar um pouco ruim de ver, tá? Então, a gente tem essa situação aqui. Essa situação, eu não tenho 0 volts na saída, tá? Basicamente, estou ligando os dois polos do meu motor no GND. A gente vai ver que isso tem uma implicação, tá? Vocês vão ver que existe um ponto aí a se considerar quando a gente faz isso. Segundo caso, sinal 0, os dois zeros zerados, P1 e P2, N1 e N2 acionados, né? A excitação. Então, o M1, M2, M3 e M4 vão estar em alta impedância. Logo, todo o meu circuito está em alta impedância. Então, é como se meu motor estivesse desconectado do circuito. E a gente vai ver que difere isso, tá? Então, esse aqui é o caso, seria o caso de repouso. É o caso que está todo mundo desligado, não existe basicamente nada na ponte H. A ponte H está desligada totalmente. Se eu colocar todo mundo em nível 1, né, todos os sinais de excitação, então o M1 e M2 estarão conduzindo, M3 e M4 estarão desabilitados. Logo, então, eu vou fazer essa outra conexão, que vai ser o que? M1 e M2, o meu ciclo decorrente. Que vai resultar em 0 volts, tá? Beleza, estou ligado nos 5 volts. Só que é 5 volts dos dois polos do motor. E isso implica em 0 volts. Agora aqui, que são os casos mais legais. Bom, sinal 1 no P1, 0 no P2, 1 no N1, 0 no N2. Eu vou ter então que o M1 está conduzindo e o M4 está conduzindo. Logo, eu vou ter este circuito aqui. M1 passa pelo motor e M4. Então, eu vou ter um ciclo decorrente. Logo, M1 para M4 me dá 5 volts. Se eu inverter todo mundo, 0 no P1, 1 no P2, 0 no N1 e 1 no N2, eu vou ter então que o M2 e o M3 estarão conduzindo. Logo, eu terei 5 volts negativos que fazem este circuito aqui. Ilustrei para vocês. Então, basicamente, aqui temos, de certa forma, 3, né? Os 3 casos de uso, né? Alta impedância, 5 volts positivo e 5 volts negativo. Mas, agora que vem algo importante para você. Provavelmente você já notou, né? E o que eu posso fazer aqui? Deixa eu só redesenhar do lado aqui, porque já está ficando um pouco poluído aqui. Tem o meu MOSFET canal P aqui. Tem o meu MOSFET canal N aqui. Tá? Então, eu vou desenhar assim, simples, porque só quero ilustrar algo que não pode nunca acontecer. Tenho aqui meus MOSFETs, então, ligados em 5 volts.
EUs de canal N ligados no GND. Eu jamais posso ligar este cara aqui e ligar este cara aqui. Porque o que eu vou estar conduzindo aqui? O MOSFET, quando ele está conduzindo, ele é como se fosse uma resistência bem pequenininha, como por exemplo 50 miliohms, 5 miliohms. Então, no fim, eu vou ter um curto-circuito, pois eu vou ligar a fonte direto no GND com resistências muito pequenas fazendo essa conexão, tá? Isso tanto desse lado quanto para este outro lado. Então, eu vou ter um curto-circuito aqui. E isso não pode acontecer, porque senão eu posso danificar minha ponte H. Tá? Em termos mais detalhistas até, tem que tomar cuidado quando você aciona um MOSFET ou outro. Você tem que ter um tempinho ali, por causa daquilo que eu já comentei. O tempo de resposta do MOSFET para ele sair da saturação para a região de corte. Tá? Essa região linear, o MOSFET conduz. Tanto que existem alguns componentes, alguns drivers de MOSFET, que eles falam que é o controle half-bridge, né, que permite controle 2 MOSFETs simultaneamente. E estes dispositivos, eles possuem internamente um delay. Então, se você for acionar um MOSFET e outro, ele internamente, alguns até você consegue regular esse valor através de um resistor ou um capacitor, ele não deixa fazer acionamento simultâneo. Tá? Ele garante que um MOSFET cortou totalmente antes de acionar o outro. Tá? Então isso é importante para você saber. E nesse exemplo aqui, quais são os casos de curto, né, que estão aqui, né? Estes dois casos que eu até grifei em vermelho. Se eu colocar a minha chave P1 em 0, chave não, né, o sinal P1 em 0, P2 em 1, N1 em 1 e N2 em 0, e eu vou ter o caso do M2 e o M4 conduzindo. M2 aqui, M4 aqui, então logo eu vou ter um curto-circuito. Então tem que tomar cuidado. Mesma coisa para este último caso, né? A única diferença é que o M1 e o M3 vai estar conduzindo. Então, o curto será neste sentido. Então, eu quero que você, se caso você faça esse controle, igual está aqui, né? Independente, controlar os 4 canais independentes, principalmente com o microcontrolador, toma muito cuidado com isso, tá? Faz ali a biblioteca, funções separadas para controlar cada GPIO, para evitar isso aqui de acontecer. Beleza? Vamos lá, então, pegar os componentes, tá? O que eu vou pegar aqui, então? Vou pegar o meu MOSFET canal P, vou pegar o MOSFET canal N, vou pegar o meu resistor também, alguns resistores, o diodo, pegar alguns LEDs também e alguma outra coisa que eu vendo como precisar, como ali os transistores. Bom, já peguei os componentes e montei aqui a protoboard com este circuito. Bom, como é que a gente está com esse circuito montado aqui? Eu vou explicar ele bem rapidinho para você entender o que vai ser feito aqui. Aqui embaixo eu tenho os meus transistores que vão fazer a excitação do gate do MOSFET. Deixa eu arrumar aqui. Ficou um pouquinho torto que eu estava manipulando. Beleza, melhorou. Que é controlado por essa chave do tipo DIP. Então eu tenho aqui sequência, né? Canal 1, 2, 3 e 4. Que bate com essa sequência, tá? 1, 2, 3 e 4. Tenho aqui 2 LEDs, para a gente ter um visual do sentido que está sendo configurado. Capacitorzinho, né? Para poder dar uma regulada aqui na tensão, na entrada. E meus MOSFETs. Tenho aqui meus resistores de 10 ohms, para fazer o controle de corrente, né? Limitar a corrente que vai circular pela base. Resistores de pull-up, para quando o transistor estiver cortado, poder ter uma tensão definida aqui nesse transistor, senão, por exemplo, se eu acionar esse transistor canal P, se eu não tiver o pull-up aqui, ele nunca vai desacionar, porque não vai por onde ter a corrente fluir e descarregar o capacitor interno dele. Repetido para todos, né? Basicamente é o mesmo circuito. Esse diodo aqui, eu não citei aqui, né? Esse diodo aqui, ó, esse 1N4148, ele está aqui para fazer a proteção do meu MOSFET, tá? Ainda mais que eu estou controlando aqui uma carga que é indutiva, a tendência, como sempre, né? Como já sabe, a tendência é que ele mantenha a corrente conduzindo. Então, esses diodos aqui têm a função de proteger o MOSFET contra alguma queima ali, né? Devido à corrente circulando, né? Na alta impedância do MOSFET quando ele está cortado. Beleza? Bom, tudo conectado aqui. O motor, agora eu peguei, eu lembrei que eu tinha esse motor aqui. O motor mais adequado para a gente ver. No vídeo anterior eu utilizei um motor de corrente contínua muito rápido. Então no vídeo a gente não conseguia ver a inversão. Aqui a gente vai conseguir ver. Qualquer coisa eu também mostro para você uma foto dele desmontado. Esse motor aqui internamente, ele nada mais é do que um motor bem pequenininho que tem aqui dentro, tá? Menor que aquele que eu mostrei.
com uma caixa de redução enorme aqui, tá? Essa caixa de redução, ela vai trazer aqui nesse motor um giro baixo, tá? Um RPM baixo, só que um torque absurdo. Então ele é muito forte. Esse tipo de motor, vou tortar um pouco melhor a protoboard para vocês verem, é um motor muito utilizado em fechadura digital, porque ele permite, né, tá movimentando uma tranqueta sem girar muito rápido, né? A tranqueta dá basicamente um soco ali, né, devido à velocidade. E também, caso tenha alguma dificuldade ali, muito peso, ele consegue lidar por ele ter um alto torque, né? Isso é física, né? Você diminui o giro do motor, né, com as engrenagens ali, só que você aumenta o torque, você tem uma força muito maior. E desse circuito é isso, tá? Ele é bem simples, né? A chave DIP aqui já está configurada para o caso de repouso. E vamos ver isso aqui funcionando, né? Bom, tô aqui com a minha fonte ligada. Deixa eu trazer aqui os conectores dela. Bom, tem aqui então o branco como positivo, vou ligar aqui embaixo. E o preto negativo. Beleza, tá tudo alimentado. Trouxe também a fitinha vermelha. Vamos colocar a fitinha vermelha aqui para ficar mais fácil a gente identificar o giro desse motor. Bom, então vamos pegar aqui os casos, vendo isso aqui funcionando. Bom, aqui o meu motor, ele tá em repouso. Então, todos os MOSFETs estão desligados. Lógico, depois a gente vai ver os sinais aqui. Bom, vamos ver esse caso com mais calma depois. Bom, eu quero então conduzir o motor no sentido, tá? Esse aqui, positivo. Então, eu tenho que colocar P1 em nível 1, tá? Acionar, e o N2 em nível 0. Vejam, o motor está girando para este sentido, para o sentido horário. E o LED vermelho está aceso. Vou desligar, desliguei. Agora, para o sentido inverso, inserindo menos 5 volts, então eu tenho que ligar o canal 2, aqui o P2, né? E o N2 tem que estar, o N1 tem que estar em 0, perdão. Veja que agora o motor está girando no sentido anti-horário e o LED azul está aceso. Vou desligar, sempre tomando muito cuidado para não gerar um acionamento acidental. Bom, agora eu quero falar com você destes casos aqui de alta impedância e ele ligado a algum sinal, né? M3, M4 ou M1, M2 conduzindo. Então vê que existe uma diferença aqui. Nesse caso aqui, é como se o motor tivesse desconectado o resto do circuito. Ele está em circuito aberto. E como a gente sabe, o motor, ele funciona como um gerador. Tá? O motor, se você insere uma força no seu eixo de giro, a tendência é que ele gere uma corrente ali. Tá? Todo motor é um gerador e todo gerador é um motor. Vou descolar ele aqui, fica mais fácil. Se eu manipular ele aqui, vocês vão até ver que esses LEDs, eles acendem. No sentido horário, acende o vermelho, no anti-horário, acende o azul. Por que isso acontece? Porque o motor é um gerador. Tá? Como ele está aberto, praticamente aberto, tá? O LED é uma carga muito pequena, eu consigo girar ele com facilidade. Eu vou desabilitar a chave N1 e N2, que vai ser esse primeiro caso aqui. 0, 0, 0, 0, tá? Todo mundo em 0. Então, o que acontece? Agora, o meu motor, ele está ligado no GND. Então, ele está com o circuito fechado. A hora que eu tentar girar ele apresenta uma resistência muito maior. Pelo vídeo, provavelmente não dá para ver, mas eu estou executando uma força muito grande para poder girar esse eixo. Então, eu até recomendo você tentar fazer teste na sua casa. Pega o seu motor, gira ele, motor de corrente contínua. Depois pega ele, coloca, né, curto-circuito dos terminais. Você vai ver que ele fica muito mais difícil de girar. Porque lembrando, todo motor é um gerador. Quando eu estou girando aqui, ele está em curto. Como ele está em curto, ele está gerando, tem uma corrente circulando por aqui. E essa corrente circulando é uma potência. Então, essa potência sendo gasta pelo motor se reflete num peso no eixo. Então, está muito difícil girar ele assim. Independente do caso. Se eu desligar aqui, né, pegar o outro caso que é tudo ligado, também fica muito difícil de girar ele. Bom, agora voltando aqui, normal, 1 e 4, gira para um lado, sentido horário, liga o 4 e 1, aciona o 2 e 3. O motor gira para o outro lado. Beleza? Bom, vimos aqui funcionando, tá? Isso aqui é algo bem simples, né? A gente está basicamente testando o nosso circuito. Beleza, galera? Eu liguei aqui o osciloscópio, vocês estão vendo na tela, tá? O osciloscópio ligado e aqui a protoboard. Deixa eu trazer aqui até para um canto aqui. Bom, canal repouso. O que eu fiz? Canal 1 e 2 está ligado na saída, para que a gente possa ter o sinal, né? Saber o sinal na saída, se está positivo ou negativo. Eu liguei um canal em uma base, tá? No gate, aliás. No gate do M4. Deixa eu monitorar ele, porque eu quero mostrar algo legal para vocês. Bom, agora então eu vou acionar o canal 1 e o canal 4. Como a gente pode ver, o LED vermelho acendeu. Temos na saída então 5 volts, M1 com mais 5 volts e ali, né, o M4 tá para 0 volts, certo? Então ele não está em alta impedância.
E temos ali então o sinal no canal 3, que refere-se ao sinal de N2, tá? Na verdade é o gate que eu estou medindo ali. Então no gate a gente tem ali, em relação ao GND, em torno de 5 volts. Logo, eu estou saturando o meu MOSFET. Mas o que eu quero mostrar para você? Eu vou ajustar o trigger aqui para pegar no ponto, hora que eu acionar esse MOSFET, para vocês verem o tempo de resposta. Então vamos lá, eu vou acionar o trigger aqui para normal e vou inserir um level de em torno de 2.4 volts, tá? Vamos lá, eu vou acionar canal 4. Opa, vou colocar o meu slope para tanto uma curva de subida e de descida. Vou acionar então o transistor. Vamos ver o que a gente viu aqui. Eu vou dar um zoom. Eu vou até repetir para poder pegar com uma resolução até um pouquinho melhor. Vejam, atenção no gate. Quando ele vai para nível alto, eu estou cortando meu transistor. Logo, eu estou fazendo este circuito em série aqui. Gate do MOSFET, resistor de 10 ohms e resistor de 6.8 kΩ. Deixa eu repetir aqui, pegou um ruidinho ali. Vejam só esse tempo de subida. Vou me munir aqui dos cursores. Vou pegar aqui então o meu AX, começo do ciclo, e meu BX até o ponto que o MOSFET começa a responder. Neste ponto, onde está o BX, é o ponto no qual o meu MOSFET respondeu. Ele falou, entendi o que eu tenho que fazer. E ele foi para nível de condução, né? Ele está ligando no GND. Como podemos ver aqui, temos um tempo de ΔX de 26 microsegundos. Então, quase 27 microsegundos. De certa forma, um tempo bom. É uma resposta boa. Tá? Isso se reflete numa frequência de 37 kHz. Então, por exemplo, se eu colocar ali um sinal de PWM de 1 kHz, esse tempo de atraso praticamente vai ser minúsculo, né? Não vai ser algo que vai me gerar problemas. Ok? Vamos agora pegar a resposta do contrário. Desliguei, agora que eu tenho que dar um zoom bem maior, porque o tempo de resposta é bem menor. É bem menor mesmo. Vamos pegar aqui, BX, ponto de zero, sendo mais ou menos aqui, né? E basicamente ele parou de conduzir. E se a gente pegar aqui bem no começo, de quando a chave foi desacionada, até um ponto, vamos pegar aqui o cursor BY, só para a gente ter uma ideia, quando ele está próximo, um valor. Bom, como ele está entrando em alta impedância, é um pouco complicado a gente medir. Eu vou considerar aqui. Vejam neste ponto aqui, entre BX e AX. Temos 1.46 microsegundos. É um tempo bem curto de resposta. Se a gente for analisar pelo tempo de resposta do gate do MOSFET, lembrando, isso aqui é a tensão no gate, ele levou apenas 130 nanosegundos para descarregar. Em 130 nanosegundos, a base do gate já respondeu. E depois, ali de em torno de 200 nanosegundos, o MOSFET entendeu que ele tinha que entrar em alta impedância e ele passou a ter a sua alta impedância. É importante que a gente analise esse sinal, tá? Eu não vou utilizar ali nos outros MOSFETs, não vou estar fazendo todo o circuito, porque vamos ter uma resposta muito parecida com essa. A gente vai ver basicamente a mesma coisa. A gente vai ver o MOSFET ali cortando, ok? O desempenho aqui vai ser muito parecido, porque a gente tem essa característica do transistor. Como a gente viu ali, quando a gente dá este sinal, né, o sinal inverso, quando a gente vai saturar o transistor, a gente vê que a gente tem um tempo de resposta um pouquinho maior. Mas ainda assim, se você está trabalhando ali com um sinal em torno de 15 kg, até uns 15 kHz, você não terá problemas neste circuito. Mesmo que essa montagem, como a gente pode dizer, é um pouco precária essa montagem com transistor assim. Não é o ideal. O ideal é um chip dedicado. Bom, é isso, tá? A gente pode vir aqui, até se quiser. A gente pode ligar o LED azul. Tá? Recomendo que, se você tiver condições, monte um circuito deste em casa, tá? Teste, verifique por você mesmo o funcionamento. Pegue um motor seu, verifique a inversão do sinal. Se você tiver um osciloscópio, um equipamento também, analise os sinais, analise mais pontos do circuito, coloque num simulador, porque é importante que você entenda isso aqui. Isso aqui é muito utilizado e você, como desenvolvedor, é importante que entenda como funciona. Bom, senhores e senhoras, vimos então neste vídeo uma ponte H montada com MOSFETs. Vimos que o ganho de desempenho em relação ao relé é grande, além de ser muito mais versátil. A dificuldade maior que temos aqui é na excitação do MOSFET, pois ele requer uma tensão ali específica para funcionar, principalmente ali o MOSFET de canal P. Para ser cortado, precisa receber a tensão da alimentação, o que pode ser um pouco complicado em fazer com transistor. No entanto, no mercado, temos circuitos integrados e especializados em fazer o chaveamento de MOSFET.
sem a necessidade de nos preocuparmos com transistor e esse tipo de coisa. Ele faz isso pra gente de forma simples e fácil, com poucos sinais na entrada que são fáceis da gente lidar, principalmente para integrar em um microcontrolador. Mas bom, neste vídeo então, eu mostrei para você como é que a gente faz para montar a ponte H utilizando MOSFET, e no próximo vídeo vamos ver como realizar uma interface de PWM através dessa ponte H, permitindo então que, além de fazer a inversão do sinal ali na carga, né, no nosso caso o motor, nós vamos também fazer o controle de potência, como por exemplo ali na indústria, no qual você tem um motor que precisa fazer, além de uma reversão de giro, precisa ser feito um controle de velocidade, ok? E nisso a ponte H será a sua grande aliada nessas aplicações. E bom, um outro dispositivo muito utilizado em aplicações, seja industriais, residenciais, comerciais, médicas e assim por diante, é o uso de teclados matriciais. O teclado matricial, basicamente, nada mais é do que um dispositivo que possui mais teclas do que pinos. Isto permite utilizar menos GPIOs no nosso microcontrolador. E se você quer entender mais sobre este tipo de dispositivo, então clique no vídeo sugerido aqui do lado, no qual eu explico mais sobre este tipo de dispositivo para que você domine estas técnicas. Beleza? Bom, te aguardo então no próximo vídeo e lhe desejo então um fortíssimo abraço.